Só antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar para você dessa nova parceria que a gente tem no canal. É um dos melhores canais de FIFA. E se você não conhece, eu convido você a dar uma ida lá no canal dele, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E obviamente você vai se inscrever por livre e espontânea vontade, porque o conteúdo do cara realmente é muito bom. Então vai lá, dá uma olhada e se inscreva no canal dele. I fell and lost to the war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. Gotta get up. O rei da pequena área, ou o rei dos espaços curtos. Se existe a palavra matador, com certeza ele se encaixa perfeitamente dentro dessa palavra. Eu confesso que eu me surpreendi muito, mas muito conhecendo a carreira dele. Então, se você ainda não conhece um dos maiores jogadores de todos os tempos, agora é a hora. Com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Romário. Look into my eyes, my heart beats like a drum. Listen to my lies, love is far to come. Your love is far, got the speed of light, kissing our sea. Romário de Souza Faria nasceu em 29 de janeiro de 1966, no Rio de Janeiro, Brasil. Mais precisamente falando, nasceu na favela do Jacarezinho. Seu pai era operário de uma fábrica de pintura e sua mãe era lavadeira. Romário realmente veio de um lar muito pobre. A gente era, mas era muito humilde mesmo. Morava no barraco de tábua dentro da favela. Você passando na rua, você viu eu deitar lá no quarto. Era um barraco, mas tudo esculhambado. Tinha vezes que até de noite eu estava adiantando as roupas para passar, né? Aquelas mais fáceis eu passava à noite, né? Já desde pequeno, sua principal diversão tinha nome: futebol. Assim, tentava jogar futebol em todos os lugares, seja na praia, na rua ou até mesmo nas vielas da favela do Jacarezinho. Um pouco antes de Romário completar 4 anos, a família de Romário se mudou para o subúrbio da Vila da Penha. Desde pequeno, Romário foi ajudado também por 2 tios de afinidade, onde também considera como pais, o tio Ney e a tia Nelza. Eles participaram da criação de Romário durante os 10 primeiros anos do jovem garoto. Não podia ver bola. Bola não podia ver. Bola era o xodó dele. Não tinha, outra brincadeira de garoto não tinha pra ele, só bola. Quando o Romário tinha mais ou menos 5 anos de idade, o pai do Romário, seu Edevair, decidiu criar uma escolinha de futebol por causa do filho, por acreditar que ele poderia dar certo no futebol. Aí seu Edevair conseguiu algumas crianças que tinham a mesma faixa etária do Romário e criou o Estrelinha. Eu falei, esse moleque é capaz de dar pra bola. O moleque vai dar pra bola que ele corre muito, é muito esperto, né? Corria muito, pulava muito. Romário, como sempre, destruía no meio dos garotos. Ele simplesmente deitava e rolava. O Romário fez 12 gols num jogo só. Fez 12 gols contra o Sérgio. O pessoal vai ficar louco de ver. Aí, aquilo foi festa para muitos dias. Foi aonde eu prometi muita coisa para ele, né? Pô, o cara fazer 12 gols. Uma ocasião nós fomos em Jacarepaguá, num lugar por nome Pau da Fome. Ele fez 16 gols. O Romário, como nós sabemos, ele não tem muita estatura. E quando ele era criança, ele também não tinha. Então, o time do Estrelinha, e principalmente o pai do Romário, fez ele aprender a lidar com essa situação desde pequeno. Isso, com certeza, ajudou ele muito durante o decorrer da carreira dele. Mais uma vez, entre o Estrelinha e na minha formação, eu sempre fui menor. Meu pai sempre acreditou muito em mim e sempre me colocou para jogar contra os maiores. E com certeza, essa atitude do meu pai e essa coragem minha de enfrentar isso, essas coisas foram me formando e eu tenho certeza que isso é uma coisa que é importante também para eu estar aqui. Em 1978, quando Romário tinha apenas 12 anos, seu Edevair, pai do Romário, decidiu levar ele ao Vasco, mas o clube achou ele muito pequeno e rejeitou o jovem Romário.
Aí, o pai do Romário levou ele ao Olaria. Já no primeiro turno, jogando pelo Olaria, Romário foi artilheiro do campeonato. E o Vasco, vendo isso, cresceu o olho para cima do Romário e quis dessa vez levar o Romário. Porém, o Olaria não quis liberar o jogador. Mesmo assim, Romário foi para o Vasco em 1980 e em 1981 começou a jogar nas categorias de base do clube. Nas categorias de base do Vasco, foi campeão carioca sub-17 em 1982 e campeão carioca por 2 vezes em 83 e 84. E detalhe, em todos esses torneios, Romário foi o artilheiro. Todo esse bom desempenho o fez subir ao profissional do Vasco em 1985 aos 19 anos. Nesse ano, Romário fez 11 gols em 28 partidas. Já em 86, conquista seu primeiro título como profissional. Conquista a Taça Guanabara e Romário consegue ser o artilheiro do Campeonato Carioca com 20 gols. Ele terminou esse ano com 29 gols em 48 partidas. Em 87, conquista novamente a Taça Guanabara e também conquista a Taça Rio, se tornando campeão carioca, sendo novamente artilheiro do campeonato. Também nesse ano, Romário é convocado pela primeira vez à seleção brasileira para disputar a Copa América, ao qual o Brasil não passou nem da fase de grupos. Nesse ano, Romário jogou 41 jogos e fez 24 gols. Em 88, conquista a Taça Rio e volta a conquistar novamente o Campeonato Carioca. Nesse ano, Romário estava com 22 anos e participou das Olimpíadas de Seul. O Brasil, naquelas Olimpíadas, perdeu a final para a União Soviética, mas Romário foi o artilheiro daquela competição com 7 gols marcados. Romário terminou o ano com 16 gols feitos em 24 partidas. O bom desempenho dele nas Olimpíadas chamou a atenção do PSV da Holanda, que o contratou logo após as Olimpíadas por 5 milhões de dólares, o que na época era muita, mas muita grana. No Vasco, Romário jogou 141 jogos, fez 80 gols e conquistou 5 títulos. Assim que chegou no PSV, na temporada 88-89, conquista o campeonato holandês, sendo o artilheiro do campeonato com 19 gols e conquista também a Copa dos Países Baixos. Também conquista com o Brasil a Copa América de 89. Nessa temporada, Romário jogou 34 jogos e fez 26 gols. Na temporada 89-90, conquista novamente a Copa dos Países Baixos, mas 3 meses antes da Copa sofre uma lesão e o PSV fica em segundo lugar no campeonato holandês, mas mesmo assim, Romário terminou o campeonato sendo artilheiro novamente. Também nessa temporada, Romário termina a Liga dos Campeões sendo artilheiro com 6 gols marcados. Romário terminou essa temporada com uma média extraordinária. Foram 31 gols em 26 partidas. Romário conseguiu se recuperar para a Copa, mas como não estava totalmente recuperado, ele foi muito pouco aproveitado. Ficou quase o tempo todo no banco de reservas e o Brasil naquela Copa saiu nas oitavas de finais perdendo para a Argentina de Maradona. Na temporada 90-91, conquista novamente o campeonato holandês, sendo pela 3ª vez seguida artilheiro e termina a temporada jogando 29 partidas com 30 gols marcados. Na temporada 91-92, conquista pela 3ª vez o campeonato holandês. Essa temporada foi a temporada em que ele menos jogou, foram 10 gols em 19 partidas. Em 92, Romário teve um desentendimento com Parreira, que era técnico da seleção brasileira. Após isso, o técnico passou a não convocar mais o atacante. Na temporada 92-93, conquista pela primeira vez a Supercopa da Holanda e termina a temporada fazendo 32 gols em 37 partidas. O futebol de Romário chamou a atenção de Johan Cruyff, que era técnico do Barcelona na época. Assim, quando acabou a temporada 92-93, o Barcelona compra Romário. No PSV, Romário jogou 145 partidas, fez 129 gols e conquistou 6 títulos. O atacante da Espanha chegou arrebentando. Mas voltando o foco novamente para a seleção brasileira, o Parreira só voltou a convocar o Romário quando o Brasil estava quase ficando fora da Copa do Mundo. E isso foi em 1993, o último jogo do Brasil pelas eliminatórias. Brasil e Uruguai. Se o Brasil não ganhasse, o Brasil estava fora da Copa de 94. E o resultado foi que o Romário fez 2 gols e o Brasil se classificou para a Copa. Posição, Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil!
Nesse ano, Romário foi eleito o segundo melhor jogador do planeta pela FIFA. Na temporada 93-94, pelo Barça, conquista o Campeonato Espanhol, sendo artilheiro do campeonato com 30 gols. E em 94 conquista a Supercopa da Espanha. Nessa temporada, Romário jogou 47 jogos e marcou 32 gols. O interessante é que Romário, antes da Copa, para que os jogadores estavam se apresentando à seleção para jogar a Copa, o Romário deu uma entrevista chamando toda a responsabilidade para ele, dizendo que se o Brasil não ganhasse a Copa do Mundo, o culpado era ele. Se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. E aí na Copa de 94, o Romário joga a Copa sendo a estrela principal daquele Mundial. E o resultado nós já sabemos. Brasil campeão do mundo e Romário foi eleito o melhor da Copa. Nesse ano, Romário foi eleito também o melhor jogador do planeta. Na temporada 94-95, Romário joga pouco pelo Barcelona, muito porque ele não queria mais ficar na Espanha, e sim queria voltar ao Brasil. O Flamengo, em 95, oficializou uma proposta junto com grandes empresas para trazer o Romário. E o Barcelona teve que aceitar essa proposta, justamente porque o atacante não queria mais ficar na Espanha. Assim, no mesmo ano, o jogador é vendido ao Flamengo. Detalhe, Romário era o melhor jogador do mundo e mesmo assim decidiu voltar ao Brasil, contrariando a lógica do futebol. No Barcelona, Romário jogou 65 jogos, fez 39 gols e conquistou 2 títulos. Mesmo com essa curta passagem, Romário é lembrado como um dos grandes que passaram pelo clube, muito por suas jogadas e gols memoráveis. Em 95, assim que chegou no Flamengo, conquista a Taça Guanabara. Aí, para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo traz o Edmundo para fazer dupla com o Romário. Para quem não sabe, Romário e Edmundo, eles eram amigos no começo, quando eles se conheceram. Mas essa dupla não rendeu títulos ao Flamengo. O Flamengo até chegou na final da Supercopa da Libertadores, mas perdeu a final para o Independente. Inclusive foi nessa competição, nas oitavas de finais contra o Vélez Sarsfield, que teve aquela famosa briga onde o Edmundo leva um soco na cara e o Romário chega e vira aquela bagunça. Romário termina o ano de 95, mesmo jogando no Brasil, sendo eleito o 4º melhor jogador do mundo, novamente contrariando a lógica do futebol. Nesse ano, Romário fez 37 gols em 46 partidas. Em 96, Romário no Flamengo conquista novamente a Taça Guanabara e a Taça Rio, se tornando campeão carioca, sendo o artilheiro. Também nesse ano conquista a Copa Ouro Sul-Americana. No Brasileirão fica apenas em 13º. E nas Olimpíadas daquele ano, Romário quis ir para as Olimpíadas. Existem 3 vagas para jogadores que já tenham disputado uma Copa do Mundo. Então muitos aí vão ter que brigar por 2, porque uma com certeza fé em Deus será minha. Mas Zagallo não levou o atacante. Nesse mesmo ano, o jogador é emprestado ao Valência da Espanha. Porém, no Valência, Romário ficou pouco tempo, justamente porque se desentendeu com o técnico que lá estava e aí, no mesmo ano, voltou ao Flamengo. Mesmo com um ano complicado, Romário foi eleito o 10º melhor jogador do mundo pela FIFA. Nesse ano, Romário marcou 35 gols em 38 partidas. Em 97, de volta ao Flamengo, apesar de não ter conquistado o Carioca daquele ano, termina sendo o artilheiro. Também naquele ano, chegou às finais do torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil, mas infelizmente perdeu as duas. Mas no torneio Rio-São Paulo, ele foi o artilheiro do campeonato. Aí, no mesmo ano, novamente, o Flamengo empresta Romário ao Valência. Nesse mesmo tempo, Romário conquistou com a seleção brasileira a Copa América, ao qual ficou em 3º lugar na artilharia, e também conquistou a Copa das Confederações, ao qual foi o artilheiro. Pelo Valência, apesar de ter conquistado alguns títulos de começo de temporadas, não conseguiu se dar bem nem com o elenco, nem com o técnico. Aí, no final de 97, volta novamente ao Flamengo. Todas as 2 passagens de Romário pelo Valência, ele jogou apenas 12 jogos e fez somente 6 gols. Em 98, pelo Flamengo novamente, é artilheiro do Carioca, mas passa o ano sem títulos. E nesse ano, Romário fez 35 gols em 40 partidas. Nesse ano, dias antes da convocação final para a Copa, o Romário sofreu uma lesão. E essa lesão tirava ele do primeiro jogo da Copa. Mas o restante da Copa, ele estaria disponível, à disposição para jogar o restante da Copa. Mas, sabendo disso, com todas essas informações, Zagallo novamente decidiu não levar o Romário. E aí o Romário teve que se contentar em ser comentarista. Ele foi um dos comentaristas da Globo naquela Copa. Galvão, realmente um momento muito difícil esse momento, né, quando se perde.
principalmente uma Copa do Mundo, uma final. Nós brasileiros realmente não esperávamos isso. Eu agradeço você pelas suas palavras. Para mim também foi um grande prazer conviver com essa família maravilhosa. Vocês daí e as pessoas daqui me deram muita força, me deixaram muita vontade. Isso aí eu posso te falar de coração aberto. É claro que o ideal para mim seria estar lá, mas isso não aconteceu. Em 99, conquista a Taça Guanabara e a Taça Rio, conquistando o Campeonato Carioca daquele ano, sendo novamente o artilheiro. Foi nesse ano também que Romário fez um dos gols mais bonitos de sua carreira. Você com certeza deve lembrar onde ele deu elástico ali no Amaral e deu uma cavadinha no goleiro que ali estava. Para quem não sabe, nessa situação, Romário foi aplaudido de pé pela torcida do Corinthians. Foi aplaudido pelos corintianos. Fiquei, inclusive, até emocionado quando foi gritado meu nome. Isso é mais uma prova de que o meu trabalho é reconhecido pelo Brasil. Porém, um dia antes da semifinal da Mercosul, após uma derrota contra o Juventude pelo Brasileiro, Romário e outros jogadores do Flamengo passaram a madrugada numa boate. Sabendo desse ocorrido, o presidente do Flamengo rescinde o contrato com o Romário. Nesse ano, Romário fez 46 gols em 54 jogos. Aí o Vasco acerta a volta de Romário. Pelo Flamengo, Romário jogou 209 partidas, fez 184 gols e conquistou 7 títulos. Assim que chegou no Vasco, teve aquela famosa briga com o Edmundo, que já estava no Vasco há um bom tempo. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Aí veio o ano 2000 e Romário, com o Vasco, conquista a Copa João Avelange. Nesse ano, Romário foi o artilheiro de quase todos os campeonatos que disputou. Ele foi o artilheiro do Campeonato Carioca, ao qual foi campeão da Taça Guanabara. Foi o artilheiro do Mundial de Clubes, ao qual o Vasco chegou na final perdendo para o Corinthians. Também foi artilheiro do torneio Rio-São Paulo, ao qual também chegou na final. E também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao qual foi eleito o melhor jogador. E também foi o artilheiro da Copa Mercosul. O Vasco, naquela ocasião, foi o campeão daquele campeonato, com aquela virada sensacional em cima do Palmeiras por 4-3. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Dele, Romário! Vira o Vasco de forma extraordinária, brilhante! Vai pra história! Nesse ano, Romário fez 65 gols em 71 jogos. Em 2001, apesar de ter sido o artilheiro do Brasileiro e eleito o segundo melhor jogador do campeonato, o Vasco passou ano sem títulos. Também nesse ano, Romário pede dispensa da Copa América com o Brasil. Mas logo depois de ter pedido dispensa, ele seguiu com o Vasco para jogar alguns amistosos lá no México. E isso irritou bastante o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. Desde então, Romário nunca mais foi chamado para a seleção brasileira. Nesse ano, Romário fez 40 gols em 39 jogos. Em 2002, Romário começou o ano jogando bem, fez 26 gols só no primeiro semestre, mas começou a ter problemas com a torcida. E também na Copa, o Brasil inteiro, a torcida inteira do Brasil pedia Romário. Mas mesmo apesar de Romário ter uma grande participação nas eliminatórias do Brasil da Copa de 2002, mesmo assim Romário não foi chamado para jogar a Copa. Aí depois da Copa, ele decide sair do Vasco. E o seu destino foi dessa vez o Fluminense. Nessa segunda passagem de Romário pelo Vasco, ele jogou 135 jogos, fez 131 gols e conquistou 3 títulos. Foi nessa época no Fluminense, em 2002, que ele teve aquela briga com o Andrei, onde ele saiu lá do ataque e voltou o campo inteiro para brigar e para dar um empurrão muito amigo no zagueiro Andrei. Nesse ano, Romário fez 42 gols em 51 partidas. Aí, em março de 2003, Romário aceita uma proposta de 3 meses para jogar no Catar por $1,5 milhão.
porém não deu muito certo, sofreu com lesões e jogou apenas 3 jogos. Mesmo assim, o time dele foi campeão do campeonato local e Romário participou da conquista mesmo sem jogar. Quando voltou ao Fluminense, ajudou o time a não cair para a segunda divisão. Nessa época, Romário já estava na busca do gol 1000. Ele estava quase chegando à marca de 900 gols, juntando competições oficiais com não oficiais. Foi nesse período também que Romário agrediu aquele torcedor, onde Romário subiu a arquibancada e partiu para cima daquele torcedor. Para quem não sabe, aquele torcedor entrou na justiça contra o Romário e o Romário teve que pagar 60 salários mínimos para aquele cara. Nesse ano, Romário fez 18 gols em 25 partidas. Em 2004, o Fluminense fica apenas em 9º no Brasileirão e passa o ano sem títulos. Porém, nesse ano, Romário chega à marca de 900 gols na carreira, como eu já disse, incluindo partidas oficiais e partidas não oficiais. Nesse ano também, o técnico Alexandre Gama, que tinha sido recém-contratado, reclamou das ausências de Romário nos treinos. E aí o Romário soltou a seguinte frase: entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Assim, pelo Romário não estar jogando tanto pelo Fluminense e ter estado, na maioria das vezes, ausente, seu contrato não é renovado e Romário deixa o Fluminense no final do ano. Nesse ano, Romário fez 13 gols em 24 partidas. Em 2005, muito se falava que o Romário iria se aposentar, mas isso não aconteceu, justamente porque o Romário estava em busca do gol 1000. E aí o Vasco contratou pela 3ª vez o jogador. Em 2005, apesar do Vasco passar o ano sem títulos e terminar o Brasileirão em 12º lugar, o Romário jogou muito bem aquele campeonato, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo com 39 anos, se tornando o jogador mais velho a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nesse ano também, Romário tem aquele jogo de despedida da seleção brasileira contra a Guatemala. Nesse ano, Romário fez 30 gols em 43 partidas. E no começo de 2006, Romário e Vasco aceitam uma proposta do Miami, dos Estados Unidos. Nessa 3ª passagem do Romário pelo Vasco, ele jogou 54 jogos e fez 39 gols. Lá nos Estados Unidos, pelo Miami, ele jogou 26 jogos e fez 19 gols. No mesmo ano, Romário vai para o Adelaide da Austrália para jogar apenas 6 partidas. Porém, jogou apenas 4 partidas e fez somente 1 gol. E em 2007, volta pela 4ª vez ao Vasco. E dessa vez para tentar de uma vez por todas alcançar a marca de 1000 gols. Isso finalmente aconteceu com muito suor em um jogo válido pelo Brasileirão de 2007 contra o Sport. Foi um gol de pênalti e com certeza aquele gol entrou para a história do futebol. Em 2007, Romário também atuou como treinador do Vasco, sendo também jogador. Nesse ano, Romário fez 15 gols em 19 partidas. E, no meio de 2008, Romário anunciou a sua aposentadoria. Porém, no meio de 2009, ele surpreendeu todo mundo, voltando a jogar novamente pelo América, pela 2ª divisão do Carioca. Segundo Romário, era para realizar o sonho de seu pai, que morreu ali em 2008, de se aposentar no América. Porém, a participação que Romário teve no América foi de tudo um pouco. Participou como dirigente e ele jogou mesmo na última partida, onde se o América ganhasse aquele jogo, ele conseguiria conquistar o título da 2ª divisão do Carioca. E aí o Romário entrou, fez algumas jogadas e se tornou campeão da 2ª divisão do Campeonato Carioca. Em toda a sua carreira pelos clubes, Romário jogou 889 jogos, fez 690 gols e conquistou 27 títulos. Mas juntando jogos oficiais com jogos não oficiais, pelas contas do próprio Romário, ele fez 1002 gols e pelas contas da revista Placar, foram 925 gols. Pela seleção brasileira, Romário jogou 70 jogos, fez 55 gols e conquistou 4 títulos. Entre esses, uma Copa do Mundo e com certeza não podemos esquecer que o Romário foi o melhor do mundo em 94. Eu confesso que eu não conhecia a história do Romário, mas conhecendo a história dele, eu pude observar que o cara realmente foi guerreiro. Ele nasceu numa das favelas do Rio de Janeiro e com certeza tinha uma vida muito, mas muito pobre. Ele tinha tudo para não dar certo na vida, mas pelo contrário, ele deu muito certo na vida. E analisando também a carreira profissional dele,
Infelizmente, pelo jeito marrento que ele tinha, pela personalidade que ele tem, infelizmente ele só jogou uma Copa como titular. E por todo o talento que ele tem, com certeza ele poderia ter jogado mais Copas do Mundo e com certeza poderia ter ajudado mais o Brasil. Mas como ele teve muita rixa com vários técnicos, você vê na história dele, ele teve rixa com o Parreira, com o Zagallo, teve rixa com vários técnicos brasileiros e isso afetou ele um pouco. Mas mesmo assim, mesmo com essa personalidade forte que ele tem, ele é o Romário que nós conhecemos. Com certeza, dentro da área, ele foi um rei e com certeza, para mim, é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Eu deixei um post lá no meu Facebook falando exatamente do Romário. Então vai lá e deixa seu comentário. Aliás, se você ainda não segue a gente lá no nosso Facebook, se você curte o nosso conteúdo aqui, com certeza você também vai curtir o conteúdo que a gente posta lá. Lá a gente faz lives sempre falando e debatendo algumas coisas de alguns vídeos que a gente traz aqui. Então, se você ainda não conhece, se você ainda não viu o nosso Facebook, vai lá, segue a gente lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por favor, deixa aí nos comentários quem que você quer que esteja aqui na semana que vem pra gente contar a história dele. Com certeza o seu pedido, o seu comentário faz total diferença pra gente. E também não seria muito pedir pra você deixar o seu gostei aí embaixo, claro, se você curtiu o vídeo. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal aí pra você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu vou indo nessa. Eu fui. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious?